Bom, então só para relembrar aqui, na aula passada, a gente já está trabalhando em eletrodinâmica de baixa dimensionalidade, né? Então nós estamos trabalhando basicamente nesses modelos de eletrodinâmica. A gente está trabalhando basicamente com umas duas dimensões, ligado a essa dimensão aqui, uma dimensão temporal, duas dimensões espaciais, e a gente aí falou como fica, né, a eletrodinâmica de Maxwell. Aí depois falamos de Maxwell, de Broglie e Proctor, na aula passada. E o que nós temos visto no caso de Maxwell, de Broglie e Proctor é o aparecimento de um fóton massivo, né? O aparecimento de um fóton massivo. E aí nós mostramos na aula passada também que a questão do fóton massivo, ela leva a uma blindagem do campo eletromagnético. Então aqui aparece aquele fenômeno de campo magnético, do campo elétrico, do campo magnético decaírem mais rapidamente, né? Eles não têm um longo alcance como tem o campo colombiano que se estende muito. Eles são basicamente blindados. Então tem uma blindagem, né, devido à massa. Então essa é uma das características, né, da de Broglie e Proctor. Agora, em três dimensões, essa não é a única possibilidade de nós introduzirmos uma massa do fóton. Vamos pensar na seguinte coisa: nós, em três dimensões, lembrando ainda, né, que nós tínhamos um campo elétrico, que é um vetor, e um campo magnético que se comporta como um escalar. Então, por argumentação puramente tensorial, a gente pode pensar o seguinte: aqui no de Broglie, na equação de Gauss, né, que é a divergência é essa equação escalar. Na aerodinâmica de Broglie e Proctor, a gente introduzia aqui um parâmetro e colocava aqui o potencial escalar. Lembrando, né, que só para lembrar que isso que vale também, né, no mundo tridimensional, que o campo elétrico é menos o gradiente desse potencial e menos a derivada temporal do potencial vetor magnético. E o campo magnético então passa a ser um escalar que é dado pelo rotacional de ar. Então a gente já está bastante habituado a ver que o rotacional em três dimensões é um escalar. Então nós modificamos essa equação pelo aparecimento de um escalar. E aí aqui vindo a densidade de carga. O que a gente vai fazer agora é tirar de novo, tirar algum proveito dessa situação. Porque já que a divergência de E é um escalar e esse campo magnético aqui também é um escalar, ao invés de colocar aqui o φ, eu posso colocar aqui o próprio campo magnético. Então a gente começa a ver uma situação meio nova, em que na própria eletrostática o campo magnético aparece, porque nós estamos acostumados a pensar o seguinte: que o campo magnético ele só aparece na equação de Faraday-Lenz aqui, né, em CDT, quer dizer, é preciso ter um campo magnético variável no tempo para a gente ter uma fonte do campo elétrico. Um campo magnético variável no tempo, ele gera um rotacional do campo elétrico. Se o campo é estático, isso aqui é zero e o rotacional é zero. Só que agora a gente tem uma situação um pouco diferente. Mesmo um campo magnético estático, ele pode ser pensado como uma fonte do campo elétrico. Por exemplo, eu poderia não escrever esse B desse não escrever o B desse lado e trazer o campo magnético para cá. E pensar na ausência de cargas. Se eu tiver um campo magnético, mesmo que ele seja estático, ele vai estar sendo fonte do campo elétrico. Então essa é uma vantagem, a gente tem um campo magnético estático que gera campo eletrostático. Então vamos explorar essa possibilidade. Então vamos colocar aqui, como a gente colocou, um campo magnético e aqui a densidade de carga. E vamos ver agora aqui essa equação que ficava, o gradiente dual do campo magnético, isso aqui é máximo.
puro máximo, um gradiente igual ao campo magnético. Mas agora, o campo magnético, sendo escalar, o gradiente dele é um vetor. É um vetor com essa notação aqui do dual, como a gente já viu, para dar ortogonalidade. Agora a gente podia pensar, bom, qual é o vetor que eu posso acrescentar nessa equação? O próprio campo elétrico. Vamos botar aqui uma constante, será aqui, e aqui posso colocar o campo elétrico. Provavelmente, né, o campo elétrico, vamos botar aqui, já que aqui está aparecendo esse vetor dual, vamos colocar aqui o campo elétrico dual. Então, se eu não tivesse esse termo, o Marcos me daria 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, mais a corrente. Então, nós estamos propondo esse sistema de equações aqui, em que a equação de Gauss ela é modificada pelo aparecimento do campo magnético e a equação de Ampère-Maxwell ela é modificada pelo aparecimento, né, além da corrente de deslocamento, isso aqui já vem lá desde Maxwell, isso não é novidade nenhuma, mas a novidade seria o aparecimento de um campo elétrico sem derivada, quer dizer, mesmo que o campo elétrico fosse estático, esse termo aqui contribuiria para o campo magnético. Então, essa é uma situação que a gente vai explorar. Né? Então, esse pedaço aqui, né, tudo bem, isso aqui é puro máximo. Se não tivesse esse psi e se esse qui for zero, nós temos aqui as equações de máximo. Mas agora a novidade foi o aparecimento. Vamos primeiro olhar as dimensões, né, para a gente lembrar como é que ficam as dimensões e acertar eventualmente a presença de constante C. Divergência de vamos lembrar, o campo elétrico, então, é Newton por Coulomb, essa unidade de campo elétrico. E aqui eu tenho a divergência. Divergência é derivada, né? Então eu tenho 1 sobre método no denominador. Então isso aqui é Newton por Coulomb. Estou colocando C maiúsculo para a carga e C minúsculo para a velocidade da luz. Então aqui é Newton por Coulomb por metro. Essa constante aqui, se a gente não sabe a dimensão dela. E aí agora vamos ver a dimensão do campo magnético. O campo magnético, né, olhando do ponto de vista dimensional, o campo elétrico é Newton por Coulomb, o campo magnético eu divido por C. Isso é a unidade de campo magnético. 1 sobre C é segundo sobre metro, é o inverso da velocidade da luz. Então o campo magnético tem dimensão aqui de Newton, segundo sobre metro Coulomb. Então, essa unidade é potencial. E aqui, unidade é densidade, né? Densidade de densidade. Então, o que a gente quer é ter essa situação aqui de homogeneidade. Quer dizer, aqui eu tenho Newton e aqui eu tenho Coulomb. Aqui eu tenho Coulomb. E aqui eu tenho Newton também. E aí aqui eu tenho metro e aqui eu tenho metro. Então, esse psi aqui deve ter dimensão de 1 sobre segundo. Né, para poder ficar tudo uniforme, né? Esse Newton transformou para esse Newton, esse Coulomb transformou para esse metro. Então, para que esses dois termos tenham a mesma dimensionalidade, é preciso que o psi tenha a dimensão de 1 sobre segundo. Então, esse psi aqui, a dimensão, do ponto de vista dimensional, ele é tempo a menos 1. Vamos ver agora a unidade aqui. Eu sei que aqui vai aparecer, posso botar um campo elétrico, mas eu não tenho ideia de que constante, não deve ser a mesma. Vamos ver as unidades agora. Que é gradiente B. Então, B é Tesla, né? Mas Tesla a gente pode expressar dessa forma. Então, a unidade de campo magnético é Newton, segundo sobre Coulomb metro. Essa é a unidade de campo magnético. Mas aí eu tenho um gradiente na frente. O gradiente é 1 sobre metro. Aí agora eu tenho o parâmetro Q, e aí eu tenho ali o campo elétrico, que é Newton por Coulomb. Então a gente vai ter aqui Newton, tá? Esse Newton, Coulomb. Aí aqui eu tenho 1 sobre metro e segundo sobre metro. Tá? Vamos pensar aqui o seguinte. Provavelmente a coisa pode ser feita. Bom, de qualquer maneira, a unidade do Q, vamos colocar aqui, a unidade do Q, ela vai ser segundo sobre metro ao quadrado. Então vai ser unidade de
vai ser tempo, vai ter unidade. Isso, né? É segundo sobre metro, né? Então vou botar só separar. Vai ser a unidade de 1 sobre o comprimento, chamar comprimento de L, 1 sobre o comprimento, e o tempo sobre o comprimento. Tempo sobre o comprimento. Aqui a gente pode pensar o seguinte: tempo sobre o comprimento seria segundo sobre metro. Isso aqui pode ser 1 sobre C. Pode ser que aqui a gente acabe depois colocando 1 sobre a velocidade da luz, né? Poderia ser esse cara. Ou então a gente podia pensar assim: esse aqui é tempo menos 1, né? Então eu poderia pensar, né? Esse aqui é tempo menos 1, eu posso botar aqui o inverso. Eu poderia pensar, completar isso aqui. Um tempo aqui, ficaria tempo ao quadrado, isso aqui, sobre o comprimento ao quadrado. Talvez eu pudesse fazer o seguinte: vamos deixar assim, não tem problema nenhum, mas a gente já pode começar talvez a pensar pela análise dimensional no seguinte: isso aqui é 1 sobre o comprimento. Aí esse aqui é tempo sobre o comprimento. Então a gente podia pensar o seguinte: multiplico aqui por tempo e divido aqui por tempo. Então fica tempo ao quadrado sobre comprimento ao quadrado. Isso pode ser 1 sobre C ao quadrado. 1 sobre C ao quadrado tem dimensão de tempo ao quadrado sobre comprimento ao quadrado. E esse 1 sobre T aqui tem a dimensão de si. Então talvez as equações mais à frente vão indicar para nós o seguinte: que talvez esse aqui que nós estamos colocando aqui seja 1 sobre C ao quadrado vezes si. Quer dizer, eu estou só fazendo uma análise dimensional. A análise dimensional pode estar me sugerindo isso, mas se for realmente isso deve aparecer mais à frente. Qual é o teste que a gente tem que fazer para saber se essas equações são consistentes? A gente já executou esses testes da outra vez, quando a gente falou da eletrodinâmica. Lembra quando a eletrodinâmica de Maxwell, quando nós escrevemos a eletrodinâmica de Maxwell em 3 dimensões, a gente não sabia se aqui botar o gradiente igual ao gradiente. A gente usou 2 testes para poder dar as equações, vamos dizer assim, a física compatível com a propagação eletromagnética. O primeiro teste, o teste número 1, é a conservação da carga, a equação de continuidade para a carga elétrica. Então esse é o primeiro teste. E uma boa teoria eletromagnética tem que satisfazer. O segundo teste seria o teste das equações de onda. A gente quer que os campos eletromagnéticos satisfaçam equações de onda. Esperaria que esses 2 testes fossem satisfeitos para que a gente pudesse ter uma certa convicção de que essas são boas equações para descrever algum aspecto da eletrodinâmica. Então vamos primeiro olhar a equação de conservação da carga. A equação de conservação da carga, a equação de continuidade da carga elétrica, a gente sabe qual é a equação diferencial que expressa a conservação da carga. A derivada temporal da densidade mais a divergência da corrente C igual a zero. Então, essa equação aqui é uma expressão da conservação da carga elétrica, que é um teste muito preciso da natureza, dos experimentos. O experimento mostra que a conservação da carga elétrica ela é precisa com uma parte em 10 a 26. Aproveitar que entrou nisso aí, lembrar daquele e-mail que eu te mandei, perguntando se você pediu que eu te lembrasse hoje, que acho que foi na terceira aula, você fez esses 2 testes também, quando tu estava falando da importância do φ e do vetor A, que é o vetor potencial. Vou lembrar da tua questão. Entendeu? Aí, por que estava fazendo esse teste? Era para mostrar essa importância do φ do A com relação ao campo elétrico e magnético? Isso é muito importante. Eu vou escrever aqui para a gente retomar essa discussão. Beleza, obrigado por ter lembrado. Campo elétrico, campo magnético versus potenciais. Vamos falar disso já no caso normal, no máximo 4 dimensões, e depois a gente estende para 3 dimensões também. Vou lembrar isso se você não pode esquecer, a gente falar isso aqui no caso usual do Maxwell. Maxwell usual, 1 mais 3. Bom,
Então vamos lá. O primeiro teste que eu tenho que fazer é tirar, então para eu tirar aquela lei de conservação desse alimentador, eu tenho que derivar aqui em relação ao tempo e tirar uma divergência. Então vamos derivar essa equação aqui primeiro em relação ao tempo. A divergência da derivada temporal do campo elétrico. Mais si derivada temporal do campo magnético igual a 1 sobre ε0 derivada temporal do corpo. Agora, eu preciso tirar a divergência dessa equação. Então a gente já sabe, a divergência do gradiente é o laplaciano, mas a divergência do dual do gradiente é zero. Então quando eu aplicar o operador de divergência aqui, o gradiente do dual dá zero. Mas aí eu vou poder aplicar, vou ter aqui a divergência do dual do campo elétrico. Aqui vai ficar 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal da divergência do campo elétrico, e mais zero divergência de J. Então, para eu ter conservação da corrente, né, eu tenho que operar com essa divergência do J, com essa derivada do tempo, para chegar a essa equação. Essa equação tem que aparecer a partir dessas equações. Então, vamos olhar. Aqui a gente já pode fazer uma substituição. Aqui eu tenho a divergência da derivada temporal do campo elétrico. E, para efeitos de campos bem comportados, a gente supõe que seja a mesma coisa que a derivada temporal da divergência do campo elétrico. Então, eu posso pegar esse termo aqui e substituir aqui embaixo. Trazer esse termo aqui de informação da equação de Gauss. Então, divergência da derivada temporal dela, eu estou supondo que essas duas coisas são as mesmas. Né? Então, é claro que matematicamente isso não é uma suposição. Matematicamente isso é verdade se o campo elétrico for uma função com derivadas segundas contínuas, né, no tempo e no espaço. Então, supondo que seja uma função bem comportada, bem harmoniosa, então essa igualdade aqui vale, eu posso substituir isso aqui. Então, aqui eu vou ter desse lado aqui, nós vamos estar substituindo isso aqui, vai ficar 1 sobre c ao quadrado, aí vamos ter 1 sobre ε0, derivada temporal do ρ. E esse termo vem para cá com sinal negativo, menos si, derivada temporal do campo magnético. Isso, né? Tem um sobre C2, tá? Então, bom, então esse termo vamos trabalhar. Aqui eu tenho divergência do dual do campo elétrico. O que é a divergência do dual do campo elétrico? A divergência é ddx, ddy, é o operador de gradiente. O dual do campo elétrico é x menos EY. Isso, né? Volta, componente x, perdão. Dual. A componente x do dual é a componente y do vetor e a componente y é menos a componente x. Então isso aqui fica para a gente o dual. Desculpa, a divergência do dual do campo elétrico é dx, componente y do campo elétrico, menos dy, componente x do campo elétrico. Isso aqui, justamente em duas dimensões espaciais, é o rotacional do campo elétrico. Isso é justamente a expressão do rotacional. E o rotacional do campo elétrico, a gente tem aqui pela expressão de Faraday-Lenz. Então, esse, já estou aqui, esse termo aqui, eu posso escrever então como I rotacional do elétron. Agora rotacional do E é menos dB dt. Então esse termo aqui é menos I dB dt. A gente ficou na desigualdade. Esse termo aqui igual a esse que já aparece aqui. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Isso aqui isso aqui é igual a isso aqui. Então, esqueci de colocar isso aqui. Mais de zero, divergência de J. Olha só, estamos esquecendo desse termo. Eu fiz isso aqui, eu substituí esse aqui por essa expressão aqui de cima. Então, o que está aqui entre esses parênteses aqui. Mas eu esqueci de retomar essa expressão e colocar aqui. Então, é isso aqui, que foi substituído aqui, mais o zero, divergência de J.
Aqui eu tenho, ó, 1 sobre C ao quadrado epsilon 0 é justamente μ0. C2 é 1 sobre μ0 epsilon 0. Então, C2 vezes 1 sobre C2 μ0 epsilon 0 dividido por epsilon 0 sobra μ0 no numerador. Então, vai sobrar aqui esse μ0, eu vou fatorar com a divergência do corpo mais a divergência do J. Então, eu estou agrupando esse termo aqui com esse termo aqui. E aí fica aqui do lado de fora menos que si sobre C2 ddt do B. É preciso que isso aqui seja zero. Então é preciso que isso seja igual a isso. E aí a gente vê, realmente, ddt do B é preciso que o que seja si sobre C ao quadrado. Então a nossa análise dimensional, ela apontou na direção certa. Então eu já posso substituir, para que a equação de conservação da carga saia das equações aqui tipo máximo, eu já tenho que saber que essa análise dimensional, ela já funcionou e me indicou quem era esse aqui. Esse aqui é si sobre C2. Eu estou enfatizando esse ponto. Só de curiosidade, existem quais as situações onde você não tem essa conservação de carga? Quais as situações que você tem como não tem? não ter? Seria, em si, quer dizer, os experimentos, quais são as leis de conservação importantes? Conservação do momento linear, conservação da energia, conservação da carga elétrica. A pergunta é, tem algum evento, algum sistema da natureza ou algum fenômeno da natureza que tenha demonstrado uma possível violação da conservação da carga elétrica? Não. Mas isso não significa que, na verdade, isso não possa aparecer. Então, todos os experimentos feitos até hoje, eu não sei se vocês conhecem o PDG. Vale a pena vocês conhecerem. Vocês podem entrar, né? Ô, tchau, cara, faz uma gentileza. Então, está com a internet ligada aí? Então, entra aí, entra lá no Lawrence Berkeley LBL, bota assim, PDG, Particle Data Group. PDG. Acho que é o site do Berkeley. Deixa eu ver. pdg.lbl.com. PDG, então vocês podem entrar nessa ligação. Vocês podem entrar, esse site que é extremamente útil. pdg.lbl.gov, né? Ele é Lawrence, PDG é Particle Data Group. Lawrence Berkeley Laboratory, o laboratório da Berkeley.gov. Aqui, excelente, vocês podem entrar e fazer um pedido. Vocês recebem em casa, graças, mandam para vocês um livrinho pequenininho com todos os dados da física, todos os dados sobre as partículas, todas as partículas elementares. Então, tem um PDG grande, que é um calhamaço assim, grossão, que a gente pode receber. Mas eu nunca peço aquele, eu peço o booklet, um livrinho de bolsa, que tem todas as constantes da física, todas as partículas e vários textos muito bons no final, escritos por bons cientistas, sobre vários aspectos, sobre energia escura, sobre matéria escura, sobre cosmologia, sobre bóson de Higgs, sobre interação fraca. É fantástico. E lá atrás tem muitos testes, os testes de conservação da natureza. E lá eles dão toda uma descrição de todos os experimentos que foram feitos até hoje sobre a conservação da carga elétrica e a convicção de que a carga elétrica não é violada em nenhum momento. Tá? Então lá vocês têm um teste assim, que é Conservation Laws of Nature. Então vale a pena vocês terem isso, que é um material que vocês recebem de graça, vocês fazendo um pedido para 2020. Geralmente em setembro eles lançam um novo. Aí você já chega, não precisa botar, não paga nada, tudo de graça. Você dá seus dados residenciais, o endereço, e aí o livrinho chega, e todo mundo fica chegando automaticamente. Eu recebi em setembro o de 2020, 2021. Não, 2019, 2020. Agora esse ano chega 2020, 2021. Vocês peguem isso. Agora, de qualquer maneira, se quem não tiver o livro, todos esses dados estão acessíveis no site. Vocês botam a parte do Data Group, aí você pode fazer uma leitura muito boa sobre todos os testes que tentam mostrar que a carga elétrica realmente é conservada. Tá? E tem outras conservações. Conservação da carga elétrica, conservação do momento, conservação da energia, conservação da qualidade,
conservação da conjugação de carga, da reversão temporal. É uma maravilha. Esse aqui é um tratado, cara, que a gente consulta bastante, né? Mas todos os dados das partículas estão aqui, é tudo muito atualizado. Todo ano eles atualizam isso. É excelente. Dados sobre a massa do fóton. Quais são os limites experimentais? A gente sempre diz, a massa do fóton é zero, mas zero em física não existe. É zero a menos de quanto? Então tem todos os testes que indicam, por exemplo, que a massa do próton, ela não é zero, mas ela é menor do que 10 a menos 55 kg. Então os testes mais precisos da massa do fóton hoje dão que ela não necessariamente é zero. Nenhuma grandeza em física é zero, mas você pode colocar um upper bound. Quer dizer, ela não é zero, mas ela é menor do que esse valor. Depois, claro, você pode colocar esse valor cada vez menor e a massa vai se aproximando de zero. Massa do neutrino, por exemplo. Então lá tem todos esses dados, é muito útil, assim, você fica muito atualizado. E às vezes você quer fazer um trabalho assim, sobre alguma coisa da física, os textos são excelentes. É tudo de primeira grandeza, tudo super assim, controlado, porque é feito lá pelo laboratório de física e não é só de perto, eles pegam pessoas do mundo todo para escreverem textos, né, sobre esses assuntos importantes. Então, respondendo a pergunta do Vitor, né, hoje a gente não tem nenhuma evidência de um experimento que possa apontar na direção da violação da carga elétrica. O que a gente entende hoje é que você pode ter um evento em 10 a 26, 10 a 26 são 100 bilhões de trilhões, quer dizer, em 100 bilhões de trilhões de eventos, você pode ter um que viola a conservação da carga. Não é possível. Então, você considera a carga uma lei de conservação da natureza. Tá? Alguém? Oi, por favor? Não. Você falou bem, não? Não, sim. Bom, então, a gente fechou essas equações, o primeiro teste. Então, com essa constante aqui, quer dizer, a análise tradicional é uma coisa bem, às vezes, útil, né? Que a gente já começou a perceber, né, que tinha uma relação entre esses dois parâmetros. De fato, a conservação da carga, ela contribui, quer dizer, ela confirma isso. Agora vamos fazer o teste 2, que é o teste das equações de onda. Então a gente espera que o campo elétrico e o campo magnético, ambos, satisfaçam a equação de onda. Então, para tirar a equação de onda, a gente tem que ter derivada temporal segunda, derivada espacial segunda. Então, o ideal, por exemplo, vamos tirar a derivada temporal daqui, que a gente já vai formar uma equação de onda para o campo magnético. Vamos tirar a derivada temporal da equação de Faraday-Lenz. Derivada temporal do rotacional de dV/dt. Então, vocês estão vendo que eu estou sempre computando. Na verdade, a gente escrever derivada temporal do rotacional de E e a derivada temporal. Mas eu estou sempre imaginando que as derivadas comutam. Derivada temporal comuta com derivada espacial se esse campo aqui for suficientemente contínuo. Tiver derivadas segundas e elas forem contínuas. Então eu estou usando esse fato. Então o rotacional, a derivada temporal desse rotacional é a mesma coisa que o rotacional dessa derivada temporal. E do lado direito vai ficar menos derivada temporal segundo pé. Então já estamos armando aqui uma equação de onda. Agora vamos ver o que é dV/dt. Deixa eu pegar, não, que é dV, perdão. dV/dt. Derivando aqui. Agora, dV/dt eu posso escrever a partir daqui. Então, essa derivada temporal, eu posso fazer o seguinte: vou multiplicar toda essa equação aqui, vou dividir toda essa equação por C2, porque vai ficar 1 sobre C ao quadrado, né? Vou botar aqui 1 sobre C ao quadrado e 1 sobre C ao quadrado. Vou dividir por 1 sobre C2. Então, 1 sobre C ao quadrado, dV/dt, rotacional, isso aqui é rotacional de 1 sobre C ao quadrado, dV/dt. 1 sobre C ao quadrado, dV/dt, eu vou estar substituindo o gradiente do alto D menos sobre C ao quadrado do alto. E, bom, as equações de onda, a gente supõe que a gente vai obtê-las no vácuo. A gente geralmente estuda as equações de onda no campo livre de fontes no vácuo. Então, aqui eu vou botar zero e aqui eu vou botar zero. Para efeito de estudar a equação de onda. É a onda livre se propagando no vácuo.
Então, substituímos esse aqui por isso aqui, né? Então, isso aqui igual a menos 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do B. Bom, então vamos ver. Rotacional do gradiente é zero, mas não o rotacional do gradiente do alvo, né? Então vamos lá. Rotacional do gradiente do alvo. Então vamos lá. O que é o rotacional? Eu pego o rotacional de um vetor em duas dimensões. É a derivada x do fy menos a derivada y do fx. Mas só que agora esse meu f aqui é o dual do campo magnético. Quem é o dual do campo magnético? O dual, né, é sempre pegar a componente x é a componente y, então é o dyb. Essa é a definição de dual. E a componente y é menos a derivada x. Então isso aqui é o dual. Então, no lugar do fy, eu vou colocar menos dxb. Então vai ficar menos derivada segunda de b. Menos dyfx. Fx é isso aqui. Então vai ficar derivada segunda do b. Então isso aqui está me dando justamente menos laplaciano do b. Então, o rotacional do dual do gradiente é menos o laplaciano. Agora, quem é rotacional do dual do campo elétrico? Vamos tirar. Rotacional do dual do campo elétrico. É rotacional. Quem é o dual do campo elétrico? É y menos x. Sempre a definição do dual. Agora, o que é o rotacional? É a derivada x da primeira da componente y, vai ficar dx da componente y, que é menos x. Né? A definição do rotacional é a derivada x da componente y menos a derivada y da componente x. Então, a derivada x da componente y fica menos dx é x. Menos a derivada y da componente x. Então, o rotacional do dual do campo elétrico é menos a divergência do campo elétrico. Certo? Então, esse termo aqui vai ficar menos, né? O rotacional do dual é menos a divergência, então se dá o mais si sobre c ao quadrado, divergência do campo elétrico. Isso aqui é igual a menos 1 sobre c ao quadrado, d2, Então ainda estou misturando o campo elétrico e o campo magnético. Estou querendo ter uma equação só para o campo magnético. Mas agora eu sei quem é a divergência do campo elétrico. Pela equação de Gauss. A divergência do campo elétrico é menos si campo magnético. Isso aqui é menos si campo magnético. Então agora eu jogo tudo para o lado esquerdo, vai ficar 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do b, menos o laplaciano do b. Já formamos aqui a equação de ordem. 1 sobre c ao quadrado d2 dt2 menos o laplaciano. Já é o nosso chamado operador, né, da Lambertiana, o boxezinho. É da Lambertiana, é o operador de onda. Mas aparece um termo novo, que é menos si ao quadrado sobre c ao quadrado. Tudo isso aqui atuando em b, igual a zero. Bom, então nós temos essa equação de onda. A equação de, quer dizer, no caso do máximo, é só fazer o psi igual a zero. Aí eu recupero o máximo. Aí eu teria a equação de onda normal. Agora eu tenho um termo novo na equação de onda. O que esse termo novo aqui pode estar significando? Então, qual é a interpretação desse termo aqui? Então, vamos escrever a equação de onda. Então, ficou o campo magnético, ficou da Lambertiano, que é o operador de onda, menos si ao quadrado sobre C2, né, e igual a zero.
ser assim, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que é basicamente isso aqui, né? Bom. Vamos tirar a equação agora, então depois a gente vai interpretar o que esse terminho novo aí está dizendo para nós, né? Vamos interpretar agora, vamos fazer isso. Então, só uma coisinha, só que eu estou meio grilado, eu estou dando um sinal aqui, deixa eu ver se eu não passei o termo errado do lado de cá. Aqui ficou. Tá certo. Isso aqui é o que? Isso aqui que eu fiz, eu tirei essa derivada temporal, tudo bem. Depois a gente substituiu o ddt por gradiente dual. Perdão, isso aqui é mais, hein? Eu botei menos aqui, não sei por que eu fiz errado aqui, tá? Quando eu substituir ddt, 1 sobre c ao quadrado ddt é isso, mais isso, eu botei isso, menos isso. Eu estava desconfiado que tinha um sinal trocado, era isso. Vai, vamos aqui é o sinal mais. Então, esse cara aqui vai ficar rotacional do gradiente e esse aqui tem um sinal mais, mas aqui tem um sinal menos, tá? E aí, esse carinha. Então aqui é mais, né? Ah, mas aí o rotacional. O rotacional do dual do é, tá aqui de novo. Deve ter um sinal trocado. Vou fazer isso aqui de novo. Então aqui ficou mais porque eu tinha errado aqui. Quando eu substituir isso aqui, 1 sobre c ao quadrado é isso mais isso. Tá certo, beleza. Aí vamos tirar o rotacional do gradiente do E. Vamos tirar isso aqui de novo. O rotacional do gradiente do E vai ser derivada x do gradiente dual do E componente y. Definição do rotacional menos dy, campo elétrico dual x. A componente y do dual é menos x. Vai ficar menos dx é x. E a componente x é o próprio EY. Menos DY aí. Então isso aqui fica menos divergência do campo elétrico. Então aqui vai ficar menos a divergência do campo elétrico. Rotacional do E atual é menos a divergência. Então aqui vai ficar menos a divergência de E. Mas agora a divergência de E é menos se B. Então fica esse menos com esse menos. Então aqui dá um sinal mais. Eu trouxe isso aqui para cá com sinal mais, não fica 1 sobre c ao quadrado d2 do b menos o laplaciano do b mais c2 sobre c. A minha desconfiança é esse sinal. Então, tiramos essa equação de onda do campo magnético. Depois a gente vai interpretar esse termo novo. O que está significando? Vamos fazer agora o contrário. Vamos tirar a equação do campo elétrico. O campo elétrico satisfaz uma equação de onda modificada. Quer dizer, essa aqui é uma equação de onda, não deixa de ser uma equação de onda, porém modificada pelo aparecimento desse termozinho bilomogêneo. Aqui é termo com derivada segunda no T, derivada segunda no espaço, e esse termo aqui é simplesmente uma constante multiplicando o campo elétrico. Vamos tirar agora a equação do campo elétrico, ou seja, preciso derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Então a gente vai ter o gradiente dual da derivada temporal do campo magnético. Mais si sobre c ao quadrado, derivada temporal do dual do campo elétrico. Menos 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda. Então, a gente já está obtendo aqui alguma coisa que está ligada à equação de onda. É a mesma parte, né? Só tirei a derivada temporal. Muito bem. Tem que ter só campo elétrico aí. Então, o que eu vou fazer com esse dB/dt? Tá? Com esse dB/dt eu vou substituir aqui. dB/dt vai ser menos rotacional de E. Então, você vai ficar o gradiente dual de menos rotacional do E.
Vamos lembrar. O rotacional em duas dimensões espaciais é um escalar. Então, eu estou tirando o gradiente do escalar, não é nenhum problema. Isso aqui não seria válido em 3 dimensões, porque o rotacional é um vetor. E aí o gradiente de um vetor não existe, mas aqui a gente está tirando o gradiente do escalar. É o rotacional do campo elétrico. Tá certo. E aí agora eu tenho uma equação que desacoplou, ficou só o campo elétrico. Tirei o campo magnético da jogada e ficamos com uma equação só do campo elétrico. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Isso, né? Gradiente igual, tá certo. Uma equação só para o campo elétrico. Então vamos ver agora o que é o gradiente do rotacional. Então o gradiente dual é essa função aqui, derivada x menos derivada y menos derivada x. Isso é o operador de gradiente dual. Gradiente é dx dy, gradiente dual é dy menos dx. O rotacional do campo elétrico é dx é y menos dy é x. Então vamos tirar o gradiente dessa função. O gradiente dessa função vai ficar a derivada y, essa é a componente x, né, dessa equação aqui é a derivada y da derivada x do y. Essa equação aqui é uma equação vetorial. Essa aqui é a primeira componente do gradiente dual. E essa aqui vai ficar a derivada x, né? Vai ficar dy, perdão, isso tudo aqui. Tirando o gradiente, né, disso tudo. Isso aqui é uma função escalar. Então eu vou pegar, perdão, a primeira componente vai ficar dy disso tudo aqui. Vai ficar dy, dx dy, menos dy do x. Isso é a componente, a primeira componente disso aqui, dy disso tudo. Agora a outra componente vai ficar menos dx disso tudo. Vai ficar menos dx do y mais dx dy do x. Isso. Então, isso aqui está dando para nós derivada x então a componente x dessa equação, né, quer dizer, a primeira componente é essa aqui, que está me dando basicamente dy do y dx do x. Então, vamos escrever essa equação da seguinte maneira. Essa equação é uma equação vetorial. Então, vamos escrever essa equação componente a componente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a componente x dessa equação. Então, o primeiro termo, componente x dessa equação, o primeiro termo é esse aqui. Então, ficou menos, esse menos aqui, e a componente, então, isso aqui é a componente x desse objeto, e isso aqui é a componente y do mesmo objeto. Aí aqui eu tenho que pegar a componente x e aí eu tenho que pegar a componente x e aí. Então, vamos pegar a componente x dessa equação como um todo. É uma equação vetorial. Então, vai ter esse sinal menos aqui, na frente disso tudo aqui. Então, eu vou ter menos dy dx do y mais, tem que ter sinal menos global, dy mais dy2 do x. Aí aqui vamos ter mais si sobre c ao quadrado derivada temporal. Estou pegando então a componente x dessa equação. Então o primeiro termo, a componente x, é tudo isso. O segundo termo é si sobre c ao quadrado derivada temporal da componente x do dual. A componente x do dual é o y. E isso aqui igual a 1 sobre c ao quadrado derivada temporal segunda do x. Então vamos ver o que a gente está tirando daqui.
eu tenho derivada temporal do y, vamos ver, derivada temporal, aqui não está legal, aqui não está legal. Vamos ver qual é a informação que a gente tem ali na derivada. Tem uma coisinha aqui que eu não estou simplificando ou então pulando alguma coisa. Deixa eu ver. A gente pegou essa equação aqui e derivou em relação ao tempo. Perfeito. Então, o tempo está tudo bem. Derivei em relação ao tempo aqui, derivei em relação ao tempo aqui e derivamos em relação ao tempo aqui. Tá? Entendeu? Então, aí tiramos o rotacional, derivada temporal do B, menos o rotacional de F. Isso aqui está ok. Isso aqui está ok. Não está certo. Está ok, isso aqui está certo. Bom, então vamos em frente. Vamos ver o que a gente está tirando daqui. O primeiro termo, então, se decompôs nesses dois aqui. Aqui nós estamos tendo a derivada temporal. Esse termo aqui. A derivada temporal. Como a gente pode substituir isso aqui em cima? Na equação de Gauss? Não tem. O que é a derivada temporal do campo elétrico? Então pode ser que seja, peraí. Tudo que a gente fez até agora, botando o campo elétrico dual aqui, está ok. Quer dizer, a gente está obtendo aqui uma derivada temporal. Essa aqui é a equação X. Está certo. Uma equação derivada. Porque aqui está aparecendo, olha só. Esse cara aqui dá uma equação de onda bonitinha, você dá uma parte da equação de onda, agora dy é y. Tá, eu posso substituir, quer dizer, dy, a divergência de E, quer dizer, dx é x, dx é x. Tá bizarro, cara. As equações que deu a conservação da carga bonitinha, deu a equação de onda para o B, tá certo? O B saiu certinho, a gente fez uso dessa equação, derivou em relação ao tempo aqui, e usou isso aqui, tá certo? Tá? Quer dizer, quando eu derivo essa equação aqui em relação ao tempo, eu deveria ter, deveria ter a derivada temporal segunda do campo elétrico para poder formar a equação de onda do campo elétrico. Não preciso dessa derivada temporal segunda. Aí aqui eu tiro a derivada temporal primeira do campo magnético e eu uso o campo elétrico, perfeito, e aí fica aparecendo esse caminho aqui, tá? Tá certo. Então, vamos ver qual é o ponto que está faltando aqui para a gente chegar. Então, essa equação aqui está sendo uma equação vetorial. Bem, então ela tem que valer para todas as componentes. Então, eu estou pegando a componente componente X. O que está feio aqui, deixa eu ver, é esse DDT. Vamos ver se a gente precisa usar de novo essa equação DDT do Y. Se eu usar a derivada temporal, é que a gente não está vendo, eu preciso formar um Laplaciano da componente X. Laplaciano está me faltando aqui. Quer dizer, aqui deveria. Porque geralmente esse dy no dx ele some, né? Ele está ficando aí. Está ficando aí, não deveria ser. O que a gente deveria ter seria um dy, um dx2 do dx2 do x. Deveria estar formando um Laplaciano. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Porque a única equação que eu posso tirar daí. Deixa eu ver se eu também não errei aqui, né? Aqui está tudo certo. Então, vamos ver se eu pegar o gradiente dual do rotacional, quer dizer, o gradiente dual é isso aí. Esse operador aqui, ele é dy menos dx. E ele vai estar atuando no rotacional do campo elétrico, que é dx é y menos dy é x. Então, a primeira componente, que é a componente x, vai ser dy dx do y menos dy2 é x. E assim que eu vou menos dx do y mais dx do y. Tá certo. Isso aí tá ok. Tá? Esse rotacional tá ok. O rotacional, o gradiente,
Aqui eu estou pegando a componente x. A componente x do dual do campo elétrico é o EY. Tá? Acho que isso, vamos ver isso aqui. Não é isso mesmo? A componente x, eu estou pegando a componente x dessa equação. A componente x do dual do campo elétrico é o EY. Tá? Aí estava certo, porque saiu da componente x dali mesmo. Oi? Foi. Essa aí estava certo. Ah, não, essa aqui estava certo, perdão, isso. Desculpa, estava certo. Essa aqui saiu daqui, né? O EX, está certo. Agora, não está certo. A componente x desse cara aqui é o EY. Tá legal, tá certo sim. Tá legal. Então essa derivada está aparecendo uma derivada temporal aí que não deveria. Está aparecendo, tá? Vamos ver o que ele pode estar rolando aí de estranho. Porque gradiente dual, não. Márcio está ok, gradiente dual do campo D. O acréscimo que eu estou fazendo é aquele dualzinho ali. Aquele dual. O dual só pode ser o dual do campo elétrico, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu só recordar uma coisa. Mas é isso mesmo, tem que ser que as outras equações deram certo. Deixa eu botar aqui uma coisa, tio 0, vai ser magnético, tio faço de uma outra maneira mais concisa, estou passando por essa notação aí, mas é isso mesmo, vai dar o dual. Então, o dual do campo elétrico, a equação está formulada corretamente. Vamos ver se pode fazer isso. Então, tirando a derivada temporal, deixa eu ver se talvez não vale a pena, talvez formular essa equação, tirar o dual dessa equação, mas deveria dar a mesma coisa. O dual, a componente dual. Vamos fazer o seguinte, deixa eu escrever, vou apagar isso aqui e vou reescrever essa equação aqui, já abrindo essa equação imediatamente de componente. Deixa eu fazer aqui a seguinte coisa. Era para dar a mesma coisa, depois eu vou ver o que pode estar acontecendo aqui, porque o resultado não está saindo desse jeito. Ele sai. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos tirar a componente x dessa equação. Essa aqui é uma equação vetorial. Vamos tirar a componente x. Gradiente dual, componente x. É o dy. dy do D. Campo elétrico dual, componente x. É o y. E aqui, y sobre c ao quadrado, derivada temporal, é x. Então, essa é a componente x dessa equação. Como aqui tem dual, aparece a derivada y, como aqui tem dual, aparece a componente y. Vamos fazer a componente x. Componente y. A componente y do gradiente dual é menos dx. Menos dx, menos derivada em relação a x de b. Aqui vai ser a mesma coisa. A componente y é menos a x. Menos x sobre c2 é x. E aqui vai ficar com sobre c ao quadrado, derivada temporal do y. Tudo bem. Então eu preciso tirar a derivada temporal segunda. Então, tudo bem. Vou pegar agora só uma questãozinha. Se nós pegarmos a derivada temporal segunda aqui, vai dar uma derivada temporal primeira do campo elétrico. Tá certo? E aí a derivada temporal primeira.
Tá bom, vamos ver se a gente faz o seguinte agora. Então vamos tirar a derivada segunda, menos dx do b. Agora derivada temporal, perdão. Tirar a derivada temporal. Menos dx do derivada temporal do b. Menos si sobre c ao quadrado, derivada temporal do x. Menos 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do y. Eu deveria estar obtendo uma equação de onda para a componente y do campo elétrico. Tudo bem. Vamos substituir ddt do b. Então, a derivada temporal do b. A derivada temporal do b é o rotacional do campo elétrico. Então, a derivada do campo vai ficar menos dx. Então, pela Faraday-Lenz, a derivada temporal do b é menos o rotacional de F. Então tem um sinal menos que vem no Faraday-Lenz, com esse menos aqui vai ficar um sinal mais. Então dx, agora derivada temporal do b, vai ficar rotacional do E. dx do EY menos dy do EX. Tá legal. Por enquanto está igual ao outro. Menos si sobre c ao quadrado. Derivada temporal do EX. E menos 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do y. Então aqui ficou derivada temporal segunda do y, aqui está, e agora eu fiquei com esse termo aqui que tem. Então tá, esse termo aqui já está dando um sinalzinho de equação de onda com esse aqui, mas está faltando uma derivada segunda em y. Aí, agora vamos ver o que esse termo está me dizendo. Esse termo está me dizendo o seguinte: isso aqui é um dx dy do EX. E esse termo aqui é menos si sobre c ao quadrado, derivada temporal do EX. A única coisa que eu tenho aí que eu possa fazer é da onde é que eu posso tirar uma derivada temporal do EX. O único lugar que eu tenho uma derivada temporal do EX é aqui. Tá? Poderia substituir essa derivada temporal do EX de novo por alguma coisa, mas aí vai me dar de novo o B. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos ver se eu uso aquela equação. Derivada temporal do EX. O que ela vai me dar? Derivada temporal aqui do EX, ela vai me dar esse C2 aqui. Vai cancelar, então ela vai me dar esse termo aqui, derivada temporal do x vai ficar si, derivada temporal do x vai ficar si é y. Porque quando eu tirar a derivada, quando eu pegar essa componente x aqui vai ser o campo elétrico igual ao componente x, mas a componente x do igual é o y. Então vai ficar esse C2 com esse C2 cancela, vai ficar si é y. Vou botar aqui. Mas aí vai ter um termo novo. Esse termo aqui, quando eu pegar a derivada temporal, quando eu pegar aqui x, eu vou produzir esse C2 gradiente igual ao componente x. Vou produzir aqui C2 mais C2, tá? Esse termo aqui. Gradiente igual ao componente x do B. Gradiente igual é o gradiente igual ao componente x, é o dy. Então você vai ficar o dy do B. Então eu vou pegar o componente x aqui, gradiente igual ao componente x é o dy do B. Então vai aparecer um campo magnético aqui, meio desejado. Mas vamos ver o que isso vai produzir. Isso aqui vai estar produzindo dx, né? Então vamos ver. Então esse termo aqui já está me produzindo. Esse está ok? Esse está ok? Me produziria esse termo aqui, que seria C2 sobre C2 é y. Agora, esse termo aqui que a gente tem que ver o que vai fazer. Então, isso tudo aqui foi o quê? Isso tudo aqui foi dx dy do x, né? Foi esse termo aqui, menos si sobre C2, d2 dt2. Tá? Aí eu tenho esse termo aqui, esse termo aqui. Dx dy do x, tá? Esse termo aqui. Isso aqui está ok, isso aqui está me produzindo o que eu quero. Já é uma parte do Laplaciano do EY.
Isso aqui é a derivada temporal do y, derivada temporal segunda. Então, o que está sobrando para mim aqui é esse termo aqui, menos dx dy dx, e esse termo aqui, menos xi sobre c2, derivada temporal da x. Isso aí é o que eu tenho que melhorar. Aí eu fui para cá, então ficou esse termo ficou aqui e vim para cá, substituir essa derivada temporal da x daqui, usando essa equação aqui. Aí me aparece esse terminho aqui. Então ficou o seguinte, ficou menos dy, vamos dizer assim, dx é x, menos c2 sobre c2 é y, tá bom? Aqui. E aí ficou menos si, esse termo aqui, c2 cancela com esse c2 aqui, menos si dy do b. Tá legal. É esse termo que está mal feito aqui. Agora, em pensar, essa equação aqui está me dizendo o seguinte, dx, primeira equação de Gauss, está me dizendo que dx é x, mais dy é y, mais se b é igual a zero. Então, se b é menos, então eu poderia pensar o seguinte, então se eu botasse menos dy do que se b. Agora, se b é menos dx, então vai acontecer o seguinte, quem é esse se b? É menos dx, é x, menos dy é y. O que vai acontecer? Esse aqui vai ficar mais dy dx é x, que vai cancelar esse aqui, menos dy dx é x. Então esse primeiro termo aqui vai cancelar. E esse segundo termo aqui vai produzir justamente dy2 do y, que é o que está faltando para formar o Laplaciano. Então isso aqui vai produzir mais, eu vou fazer de novo agora, só passar a língua para a gente ver direitinho, mas vai produzir dy2 do y. Então esse dy2 do y vai se juntar com esse daqui, vai produzir o Laplaciano do y, esse aqui vai dar aquele termo C2 é y, e aqui vai ser o y. Então já está tudo certo. Vamos acertar agora o detalhe. Então é bem intrincado, tem que fazer uso da mesma equação e usar a outra, é mais envolvida. Vamos fazer agora então direitinho, devagar tudo, para a gente fazer limpo agora. Então, nós estamos vendo então, qual é a meta agora. A meta agora é ver que quebrou alguma coisa? Não, essas cadeiras estão meio quebradas, você não está quebrado? Não, foi o que até caiu. De um cara, acho que já consertaram, um colega fofo, o filho dele até Hulk. Ele sentou, ele foi se espreguiçar, a cadeira quebrou e caiu atrás. Então, vamos fazer qual é a nossa meta agora? É mostrar que o campo elétrico, nós mostramos que o campo magnético satisfaz uma equação de onda. A gente vai mostrar agora que o campo elétrico satisfaz uma equação de onda. Mas o campo elétrico é um vetor, então a componente x dele tem que satisfazer uma equação de onda e a componente y tem que satisfazer a mesma equação de onda. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos, né? Na verdade, tudo que a gente estava fazendo era exatamente isso. É porque eu não estava substituindo essa equação aqui de novo. Mas vamos fazer isso. Então pegamos a equação de Ampère-Max da componente x, gradiente igual ao componente x, blá blá blá. Então escrevemos essa equação de componente x e componente y. Finito. Vamos trabalhar agora então a componente, for x ou y. Depois a gente faz a outra. Vamos fazer isso. Vamos tirar a equação de onda por x. Então vamos derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Então vou esquecer dessa, porque essa aqui fica como tarefa. Fazendo essa aqui vai sair da mesma forma. Vamos fazer essa aqui, derivada temporal dessa equação. Derivada y da derivada temporal do d. Mais si sobre c ao quadrado derivado em t do y igual a 1 sobre c ao quadrado derivado em t segunda do x. Então, derivei a primeira equação, componente x dessa equação em relação ao tempo. Agora vamos fazer, a gente precisa de uma equação só para o campo elétrico. Então a primeira coisa que eu vou fazer é substituir esse dv dt aqui por menos rotacional do campo elétrico. Menos dy
E aqui vai ficar rotacional, rotacional do campo elétrico. Vou substituir passo a passo para eu mesmo não me enrolar. Derivada temporal, menos isso. Ou menos dy do rotacional de A. Aqui vamos deixar mais que si sobre c ao quadrado, derivada temporal do y. E aí aqui 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do x. Então a gente deve obter uma equação de onda para a componente x do campo elétrico. Então vamos lembrar, rotacional do campo elétrico é dx, então isso aqui é derivada x do y menos derivada y do x. Então vamos lá, derivada y, derivada x, vai ficar menos derivada y, derivada x do y, mais derivada y segunda do x. É o que a gente quer, que é uma equação de onda para o x. Então tem que aparecer uma certa hora o laplaciano do x. E aí agora vamos para esse termo mais si sobre c ao quadrado, derivada temporal do y. 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do x. Muito bem. Agora, tem um y aqui e aqui. E a gente gostaria de ter uma equação de onda para o x. A equação de onda que está começando a se formar é para o x. Então vamos agora voltar de novo para essa equação aqui e pegar a componente y dela. Aí eu tenho uma expressão para a derivada temporal do y. Então se eu pegar a componente y dessa equação, é essa aqui. Então eu vou usar esse fato aqui. Eu vou pegar 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal do y, está aparecendo aqui, ó. 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal. Deixa eu manter tudo isso aqui para não faltar termo nenhum. Então, menos dy dx é y, mais dy2 que é x. Aí agora, mais si. Agora, 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal do y, é menos dx do d, menos si sobre c ao quadrado, menos si sobre c ao quadrado, derivada é x, né? É esse termo aqui. Então isso aqui substitui aqui, isso aqui igual a 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda do x. Tá legal. Aí agora a gente ficou com o seguinte, produzimos aqui dy é y. Aí vamos voltar aqui, então esse termo aqui agora vai ser importante para nós. Quem é a equação de Gauss? A equação de Gauss é dx é x, mais dy é y, igual a menos cd. Equação de Gauss. Então vamos fazer o seguinte, quem é dy é y. Vou dar sinal menos aqui então. Então vamos lá, deixar aqui. dy é y. É menos que se d, então vai ficar menos. Aí aqui dentro, então, para pegar dy, vou deixar esse dx em evidência aqui, vai ficar menos dx. Menos dx. Agora quem é dy é y. É menos si d mais, menos si d menos dx é x. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Mais, então esse termo aqui virou esse quadradinho, esse termo. Isso que está aqui é isso que está aqui embaixo. E está junto com isso tudo aqui. Então vamos ver, ó, aqui ficou mais si dx do d, menos si dx do d. Então esse termo aqui vai cancelar esse termo, uma vez que eu já substituí isso aqui. Só que eu substituí tudo que está aqui embaixo. Depois esse termo aqui deu derivada espacial segunda do x, e aqui deu derivada segunda espacial do y. Tudo atuando no x. Então isso aqui produziu o laplaciano do x. Tchau, que dá para filmar aqui no
Então, esse termo aqui junta-se com esse que já existia e produz o laplaciano do x. Esse termo aqui ficou menos π ao quadrado sobre C2 x. E esse termo aqui, 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda do x. Então eu jogo tudo para um lado só, e a gente vai ficar com 1. Então ficou 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda do x, menos o laplaciano, mais π2 sobre C2 x. Tudo isso aqui atuando em x igual a zero. Que é igual à equação do campo magnético da Lambertiano, box, né? Box mais C2 sobre C2 é x igual a zero. Aí agora fica como tarefa derivar essa equação em relação ao tempo e fazer os mesmos procedimentos que a gente fez aqui. Aí vai dar, fazendo esse exercício aqui corretamente, fazendo as substituições que nós fizemos nesse caso, a gente vai ter a mesma coisa para o y. Então a gente vai ter essa equação aqui também. Então isso aqui fica como tarefa, chegar a essa equação aqui da componente y. Então a componente x e a componente y satisfazem a mesma equação. Então no final de tudo, a gente chegou às nossas equações de onda. A gente mostrou, já tinha mostrado antes, essa equação aqui do campo magnético. E aí agora a gente mostrou a componente x do campo elétrico e vocês podem mostrar a mesma coisa vai valer para a componente y. Então isso vai valer para o campo elétrico como um vetor. A minha equação vai valer para as duas componentes do campo elétrico. Então temos aqui as nossas equações de onda. Então vocês estão observando. Ali no campo é C ao quadrado também. Ah, aqui C ao quadrado também, obrigado. Então, vocês estão observando que estou obtendo equação de onda. Se vocês pegarem a aula passada e olharem Marx, doutorado e troca, aparecia justamente o da Lambertiano mais um terço de massa ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar então, vamos olhar essa equação de onda do ponto de vista de uma onda plana. Esses campos aí satisfazem a equação de onda. Então vamos dizer que eu tenho meu campo magnético, seja uma amplitude e uma onda, cosseno, né, kx menos ωt. Isso significa uma onda que está se propagando com frequência ômega na direção k. Onda, né, comportamento oscilatório do cossenoidal. Vou pegar um campo magnético, fazer a mesma coisa, uma amplitude, e aí o cosseno aqui, kx menos ωt. Então, quando eu derivar, então, lembrar que o da Lambertiano é 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda, menos do laplaciano. Menos a divergência do gradiente. Então, como é que eu vou ter que aplicar isso no campo magnético? Duas derivadas temporais, derivada temporal do cosseno é menos seno. E aí a derivada temporal de novo do seno, menos seno, é menos cosseno. Mas aí quando eu derivar em relação ao tempo, o cosseno, a derivada do cosseno em relação ao tempo vai ficar menos ômega. E a derivada do cosseno que é menos seno. Então vai ficar menos seno de kx menos ωt. Vai ser a derivada temporal segundo. Então vai para a derivada temporal primeiro. Então isso aqui é a derivada temporal dessa função aqui. Vou fazer isso aqui para ver. São duas derivadas temporais. Tirei a primeira. Então a primeira deu a derivada do cosseno menos seno. E aí quando eu derivar esse argumento aqui em relação ao tempo, vai aparecer o menos ômega. Então no final do dia fica ômega, seno de ômega, kx menos ωt. Agora eu vou tirar a derivada temporal de novo. A derivada temporal segunda. A derivada do seno é o cosseno.
Aí quando nós derivarmos esse argumento aqui em relação ao tempo, vai aparecer o menos ômega. Vai ficar menos ômega 2. Então esse termo aqui, 1 sobre c ao quadrado, vai ficar menos ômega 2 sobre c ao quadrado cosseno de kx menos ômega 3. Estou colocando aí uma solução de onda. Uma onda satisfaz a essa equação. Então tiramos a derivada temporal seguinte. Agora vamos tirar a divergência do gradiente. Vamos primeiro tirar o gradiente dessa função aqui. Isso aqui, eu estou atuando esses dois operadores aqui no B. Então a primeira, vamos depositar aqui um B0 aqui que eu não estou colocando, então uma constante. Vamos derivar isso aqui em relação ao tirar o gradiente. Então vai ficar derivada do cosseno menos seno. E aí quando eu derivar, tirar o gradiente de kx, o gradiente de kx dá o próprio k. Aí agora eu vou tirar a divergência. A gente já viu que a regrinha é essa. Cada derivada, cada gradiente desse me dá um k. Quando eu tirar a divergência, eu vou produzir outro k. E a derivada do seno é cosseno. Então vai ficar menos b0 cosseno de kx menos ômega t. E aí a gente vai ficar k escalar k, que é a divergência do gradiente. Então, vai ficar, ficou menos, né? Ficou menos, deixa eu pegar aqui. Então foi isso mesmo, cosseno virou menos seno, deixa eu pegar aqui, menos b0, cosseno k2. Menos b0. K2, K escalar K é K2, cosseno de kx menos ômega. Deixa eu ver isso aqui. Não está só refazendo a derivada aqui. Primeira derivada temporal, ela me dá cosseno menos seno, me dá menos ômega, então ficou ômega c. Quando eu derivar temporalmente de novo, derivada do seno e cosseno, e aí aparece o menos ômega de novo, a menos ômega 2 do perfeito. Aí aqui agora, esse cara aqui é menos laplaciano. Então esse sinal aqui vai aparecer mais. Então o menos laplaciano. Eu tinha feito. A primeira, quando eu derivei a primeira vez, a derivada do cosseno é menos seno. E aí eu produz o k. Aí quando eu derivar o seno, vai ficar de novo o cosseno, mas aí vai manter o sinal menos. Aí esse menos que vem das derivadas com esse menos aqui, fica mais. E aí o outro termo é simples, é C2 sobre C2, B0, cosseno de kx menos ômega t. Então esse objeto, essa solução aqui, essa proposta de expressão aqui, satisfaz a essa equação. Isso aqui é igual a zero. B0 não é zero. B0 é uma amplitude não trivial desde o início. Por hipótese é uma coisa não zero. Esse cosseno de kx menos ômega t, ele pode ser zero num instante ou no outro instante, mas em geral essa função é diferente de zero, ela não é zero em todos os lugares. Então isso aqui em geral é diferente de zero. Então quem tem que ser zero vai ser essa expressão aqui, todo coeficiente vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais K2 mais C ao quadrado sobre C2, isso aqui tem que ser zero. Então isso é o que a gente falou na aula passada, que nós chamamos de uma relação de dispersão. A relação de dispersão é uma equação que expressa a relação entre a frequência e o vetor de onda, que no fundo está ligado ao comprimento de onda. Então essa equação está me dizendo o seguinte, que ômega 2 é igual a C2 K2, que é módulo de K ao quadrado, na verdade, mais, quando eu multiplicar mais que C ao quadrado. Então eu tenho uma relação que está me dizendo como a frequência se comporta em relação ao vetor de onda. Nossa, está me dizendo o seguinte, a frequência ômega vai ser raiz quadrada de C2K2, módulo de K ao quadrado, mais C ao quadrado. Então está me dizendo, de outra forma, eu posso escrever isso aqui em função do comprimento de onda. A relação entre o comprimento de onda e o vetor de onda é que o comprimento de onda, ou seja, o módulo de K, é 2π sobre lambda. Essa é a relação entre frequência e comprimento de onda.
frequência, comprimento de onda e vetor de onda. Então isso aqui vai ficar K é 2π sobre a raiz quadrada de 4π ao quadrado C2 sobre lambda 2 mais C2. Então isso me diz como a frequência varia com o comprimento de onda. Então, para comprimentos de onda muito grandes, a frequência tende a ser pequena, como a gente espera. Agora, a novidade aqui em relação a Maxwell é que no caso de Maxwell, isso aqui dava zero. Isso aqui era zero. Então, a relação entre a frequência e o comprimento de onda era ômega é igual a 2πc sobre lambda. Tira essa raiz quadrada, dá uma raiz perfeita. Então, no caso de Maxwell, ômega, né, ele era 2π sobre lambda. Então, a relação direta. Esse lambda, se a gente quiser, a gente pode expressar, como a gente viu lá, é 2π sobre o módulo de K, né? Então, eu posso colocar esse lambda aqui, esse lambda 2π sobre o módulo de K, vai ficar 2π sobre o módulo de K, o 2π cancela e o módulo de K sobe. Então, essa aqui é a relação maxwelliana. E essa aqui é a relação dessa eletrodinâmica. E aí, a gente pode observar que para o mesmo comprimento de onda, agora aqui eu vou ter esse termo mais. Então, para o mesmo comprimento de onda, essa eletrodinâmica vai me dar uma frequência maior. Porque se eu pegar esse lambda que está aqui e for o mesmo lambda que está aqui, esse ômega é módulo de K vezes C. Esse outro que está aqui, o módulo de K, se eu fizer isso aqui igual a zero, ômega é igual a C vezes K. Se eu agora coloco o mesmo comprimento de onda, aqui a gente está vendo que aparece esse termo novo. Esse termo adiciona algo que faz crescer o valor final da frequência. Então, essa eletrodinâmica, ela dá frequências maiores para o mesmo comprimento de onda. Só voltando agora ao outro argumento, que a gente estudou uma introdução mínima à mecânica quântica, vai lembrar lá pela relação de De Broglie e Proctor, a constante de Planck vezes ômega, ela descreve a energia associada a uma certa frequência. E a constante de Planck vezes o vetor de onda, ela descreve o momento linear associado àquele vetor de onda. Então, essa relação aqui, se eu quiser apagar essa relação, eu posso escrevê-la da seguinte maneira: multiplico toda essa equação por h cortada elevado ao quadrado. Vai ficar h cortado ao quadrado, h cortado ao quadrado, h cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado, ômega 2 é a energia ao quadrado. H cortado ao quadrado, K2 é o P2. E aqui vai ficar π ao quadrado, h cortado ao quadrado. Olha, o que a gente está reconhecendo aqui é a relação entre energia e momento na relatividade especial. Na relatividade especial, uma partícula com momento linear P e massa de repouso M, ela tem essa relação com a energia. A energia de uma partícula que tem um momento linear e uma massa é essa aqui. Então, eu posso olhar para essa relação, eu vou identificar esse termo aqui, está fazendo o papel de M2C4. Como se eu tivesse assim, ó, M2C4 é igual a π ao quadrado, h cortado ao quadrado. Então, eu posso dizer o seguinte, que esse π, posso vamos expressar π em função da massa. Vamos tirar a raiz quadrada dessa equação, vai ficar MC2 igual a π h cortado. Então, esse π aqui, ele é MC2 sobre h cortado. Fazendo essa analogia, eu posso botar aqui M2C4, né? M2C4 sobre h cortado ao quadrado. E aí o h cortado ao quadrado vai cancelar, vai ficar justamente M2C4. Então, o que a gente está interpretando é o seguinte: esse termo aqui, nessa eletrodinâmica, esse psi, ele está fazendo o papel de uma massa. Ele está representando o quê? Está representando a massa da partícula associada a essa onda. Mas se essa onda é uma onda eletromagnética, a partícula é o fóton. Então, esse parâmetro psi, na verdade, ele está medindo a massa do fóton.
Então esse parâmetro psi das equações desde o início, ele está ligado com a massa do fóton por aquela relação. A gente descobre isso lá no final. Se é mc2 sobre H cortado. Ou, se eu quiser, eu posso inverter essa relação e dizer que a massa do fóton é H cortado psi sobre C ao quadrado. Então, essa eletrodinâmica, a diferença entre ela e Maxwell é justamente isso. Ela oferece esse termo à análise. Agora, qual é o papel desses termos? O papel desses termos aqui é dizer, não, nós temos uma eletrodinâmica, mas só que o fóton agora ele não se propaga com a velocidade da luz, porque ele tem uma massa de repouso não trivial. Ele não tem massa de repouso zero. Então, essa eletrodinâmica funciona muito parecido com a eletrodinâmica do de Broglie-Proctor, porque na de Broglie-Proctor ela também oferecia uma massa para o fóton. Só que a massa para o fóton vinha para a relação dos potenciais, e aqui a gente substitui os potenciais pelo campo B e pelo campo E. Então, essa eletrodinâmica que nós estamos, essa eletrodinâmica aqui em particular, que é uma eletrodinâmica muito interessante, ela se chama eletrodinâmica de Maxwell, porque tem a parte de Maxwell, que é essa parte aqui. Isso tudo aqui é Maxwell. Agora, isso aqui, onde tem o psi, é a parte nova. A parte nova é a chamada parte de Chern-Simons. Então, essa eletrodinâmica, Maxwell-Chern-Simons, né, é uma eletrodinâmica que tem, no fim, o mesmo, assim, vamos dizer, o mesmo perfil que a eletrodinâmica do de Broglie-Proctor, que dá um fóton massivo. Só que, apesar de ela dar um fóton massivo, tem uma diferença crucial em relação ao de Broglie-Proctor. Que é o que nós vamos discutir então na próxima aula, que vai ser a questão que o Vinícius levantou já no e-mail para mim, que a gente está socializando aqui. Qual é, na realidade, o que é mais importante no eletromagnetismo? São os campos ou os potenciais. Na física 3, da física básica, a gente despreza isso aqui e trabalha sempre com os campos, campo E e campo B. A gente dá, o potencial não tem importância, ele não é uma coisa fisicamente mensurável. O que a gente mede são os campos. A gente começa a ver agora que na eletrodinâmica de de Broglie-Proctor, o potencial desempenha um papel muito importante. E na eletrodinâmica de Chern-Simons, quem está desempenhando o papel dos potenciais são os próprios campos. Então isso começa a amarrar uma relação mais íntima, começa assim, a realçar uma importância maior dos potenciais. Tá? Então, só para finalizar a aula de hoje, né, a gente está colocando aqui o que é importante para nós é, no final de tudo, saber quais são as características do fóton. Então, no caso de Maxwell, o fóton tem massa zero. Na eletrodinâmica de Maxwell, a relação de dispersão é essa aqui, ômega igual a módulo de K vezes C. Se eu multiplicar por H cortado, fica E igual a módulo de P vezes C. Então, isso aqui é a relação entre energia e momento de uma partícula relativista que tem massa zero. É igual a PC. Então, realmente, essa relação de dispersão que sai das equações de Maxwell, as equações de Maxwell descrevem ondas. Se a gente vai para a conexão onda-partícula, usando a dualidade onda, a dualidade corpúsculo-onda, né? A representação corpuscular material da onda, que é o fóton, a gente chega aqui, a onda descreve um fóton de massa zero. No caso de de Broglie-Proctor, a relação de dispersão é exatamente como essa. Ômega 2 igual a K2 vezes C2 mais esse π ao quadrado. Então, no caso de de Broglie-Proctor, né, a gente coloca aqui energia ao quadrado, momento ao quadrado, vezes C2 mais H cortado ao quadrado C2. Isso aqui está fazendo o papel desse termo aqui que dá a massa. Então, na eletrodinâmica de de Broglie-Proctor, onde os potenciais aparecem nas equações de Maxwell, então, diretamente o fio A das equações. E na equação de Maxwell-Chern-Simons, na eletrodinâmica de Maxwell-Chern-Simons, onde eu não coloco aqui os potenciais, mas coloco os próprios campos, nos dois casos o fóton tem massa. A pergunta é, uma é melhor do que a outra?
Será que qual é a relação? Será que eu posso escolher uma em detrimento da outra? Todas as duas são parecidas, mas a física distingue uma da outra, escolhe uma função da outra. Vamos discutir isso na próxima aula, porque aí essa discussão é mais longa, é delicada e é importantíssima, e ela passa por isso. Tá bom? Vou deixar uma tarefa, quem quiser trabalhar em casa, que é a seguinte. E agora é misturar tudo. Vou colocar Maxwell, de Broglie, Prokop, Chern-Simons. Vamos colocar a seguinte proposta. Maxwell, de Broglie, Prokop, Chern-Simons. Então essa eletrodinâmica vai ficar. Maxwell está aqui, divergência de época. De Broglie, Prokop, vou colocar aqui um parâmetro que eu vou chamar, na aula passada eu chamei de Psi, vamos chamar aqui de Ki. Pronto, ficou de Broglie, Prokop. Ki, Fi. E aí agora nós colocamos Chern-Simons. Aqui a equação de Faraday-Lenz, essa não muda. Então agora estou misturando os resultados anteriores. Eu estou pegando, aqui é Maxwell, aí aqui é o de Broglie, Prokop, e aqui o Chern-Simons. Agora estou misturando tudo. Depois aqui eu tinha rotacional, gradiente do alvo B. Aí aqui eu tinha, me parece que ele também é um C aí lá, alguma coisa comum aqui, vezes A. Acontece a vocês que colhem na aula anterior, quando eu escrevi de Broglie, Prokop, deve ter uma relação aqui entre um C e o outro, mas assim, não deve, pode ser que seja um C em si ou um C embaixo, vocês acertam isso aqui, mas a estrutura é essa. E aqui a gente viu que isso aqui fica Psi sobre C2, campo elétrico E. Igual. Isso aqui igual a 1 sobre C ao quadrado do T, mais 0. Então nós temos essa nova eletrodinâmica aqui, que agora é uma mistura de tudo. Ela é mais completa. Se eu fizer Ki igual a 0, eu ganho. Se eu fizer Ki igual a 0 e Psi igual a 0, eu ganho Maxwell. Se eu fizer Ki igual a 0, deixando Psi, eu ganho Maxwell e Chern-Simons. Se eu fizer o Psi igual a 0, eu ganho Maxwell e Broglie, Prokop. Então ela é bem completa, ela contém tudo anterior. Então eu vou pedir que vocês, como tarefa, só para treinar um pouco esse mecanismo de mexer com esses operadores em 3 dimensões, né? Vocês mostrem de novo a conservação da carga, trabalhem aqui a conservação da carga e as equações de onda. Esse caso aqui tem umas coisinhas mais interessantes que vão aparecer, se vocês fizerem. Quem fizer e tiver dúvida, a gente discute na próxima aula. Então eu vou colocar isso aqui como tarefa para vocês, tá bom? Pegar Maxwell, de Broglie, Prokop e Chern-Simons. Aqui, estou colocando, vocês acertam em relação ao ano passado, que eu não me lembro de cabeça, mas aqui também. Se aqui é Ki, aqui devia ter um C em algum lugar, uma velocidade da luz em algum lugar, para restabelecer a dimensão. Hoje a gente viu que essa aqui está ok. Vocês acertem isso aqui com a velocidade da luz, vai ficar tudo ok. Então, é Maxwell, de Broglie, Prokop e Chern-Simons. Maxwell, de Broglie, Prokop e Chern-Simons. Aí vocês vão rever essa eletrodinâmica, certo? Na aula que vem, aí a gente vai falar então na aula que vem. É importante a questão dos potenciais, tá? Aí nisso aí, só quer que a gente faça aquelas manipulações das equações para encontrar aquela equação da conservação da carga. As equações de onda para isso mesmo. Eu ia fazer praticamente a aula de hoje, só que agora nesse sistema mais completo. Então, essa seria a eletrodinâmica mais completa em 3 dimensões. Eu quero trabalhar com você, não deu tempo hoje, a gente fazer a redução dimensional. Então, vamos ver o seguinte: se nós partirmos das equações de Maxwell em 4 dimensões, e aí eu estabeleço um critério que eu vou chamar de redução de dimensão, como é que a gente sai do mundo de 4 dimensões e vai para o mundo de 3 dimensões, como é que as equações de Maxwell reagem a essa mudança dimensional. Quer dizer, quando eu pego o Maxwell lá em cima e saio de 4 dimensões e venho para 3, o que eu vou ganhar em 3 dimensões? Eu vou ganhar
somente a eletrodinâmica de Maxwell ou eu vou ganhar mais alguma coisa? Então isso é uma coisa importante, porque coloca para a gente a seguinte questão. Nós recebemos as equações de Maxwell em 4 dimensões, mas hoje a gente sabe, por várias argumentações, que não é esperado que o mundo tenha, que o universo tenha só 4 dimensões. Ele pode ter até 10 dimensões, segundo a teoria de Cordas. Segundo a supergravidade, 11 dimensões, teoria mãe. Mas segundo a teoria de Cordas, 10 dimensões. Então a pergunta é, será que as equações de Maxwell que nós estamos recebendo em 4 dimensões, elas estão nos dando informações de que dimensão? Será que está me dando informação da 5ª dimensão, da 6ª ou também da 10ª? Então eu quero trabalhar essa questão, essa é uma questão hoje muito importante, que é saber como que eu posso ir além do modelo padrão, buscando novas dimensões do espaço e tempo. A teoria de Cordas me dá 10 dimensões. A pergunta é, será que as equações de Maxwell em 4 dimensões, elas já são suficientes para nos dizerem que realmente a nossa física vem das 10 dimensões ou não? A gente já tem argumentos, a gente já tem, vamos dizer assim, já começa a ter um ferramental para discutir essa questão. Então, na próxima aula, eu vou fazer um exemplo simples, que é, suponha que o mundo tenha 4 dimensões, que é onde a gente vive, e se nós fizermos uma redução do mundo de 4 para o mundo de 3 dimensões, perdendo uma dimensão espacial, eu mantenho o tempo, mantenho o x e mantenho o y, mas tiro o z. O z desaparece. O que acontece com as equações de Maxwell e qual é a relação entre as equações de Maxwell sem o z com as equações de Maxwell em 3 dimensões? Quando o senhor está falando 4 dimensões, o senhor está se referindo àquela 1 mais 3. 1 mais 3. Tempo e 3 espaços, exatamente. Tá bom? Vamos ficar para a próxima aula. Pessoal,